Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para você um pensador racionalista que tem uma metafísica impressionante. Não é o dualismo cartesiano que você já conhece. Fique comigo até o final e venha conhecer esse importante filósofo. Gottfried Leibniz foi um pensador racionalista do século XVII e comecinho do século XVIII, que nasceu na Alemanha. Ele foi rival do Newton também, como o inventor do cálculo. Acredita-se que antes de Newton aperfeiçoá-lo e desenvolvê-lo, a concepção veio dele. E Leibniz foi um filósofo, de certa forma, menos proeminente do que grandes nomes dessa época, como René Descartes, o célebre racionalista. Mas ele também, como Descartes, como Spinoza, entrou para a tradição como um dos principais filósofos racionalistas. O que é um filósofo racionalista? O filósofo racionalista é aquele que defende que as verdades podem ser alcançadas apenas pela razão, pelo raciocínio lógico. Ao passo que os filósofos empiristas, como Locke, como David Hume, defendem que é preciso da experiência para se obter conhecimento. Então, para os racionalistas, existe conhecimento a priori, para os empiristas, somente a posteriori. Então, Leibniz, como um filósofo racionalista, ele vai dizer o seguinte: a gente sabe quase nada a priori, muito pouco pela experiência, e o pouco que a gente conhece pela experiência, ainda assim, não é tão adequado, não é tão preciso. Ele vai fazer uma diferenciação muito importante entre verdade de fato e verdade da razão. A verdade da razão é a verdade que a gente alcança com o raciocínio da mente humana. Então, segundo Leibniz, a verdade de fato é aquela que nós precisamos da experiência, da intermediação da experiência para obter. Porque para Leibniz, em teoria, seria possível mesmo obter as verdades apenas a priori. A gente não precisaria da experiência, mas é por causa das contingências, das limitações do organismo humano que, na maioria dos casos, a gente precisa da experiência para obter conhecimentos e, na maioria desses casos também, nós não os obtemos tão adequadamente quanto os conhecimentos a priori, como um teorema de Pitágoras ou um 2 mais 2 é igual a 4. Então, Leibniz vai formular uma metafísica em torno de um conceito. Essa é a parte mais interessante da aula. Se você está gostando e você quer saber o que é uma mônada, esse conceito que eu vou expor, deixa sua curtida e se inscreva no canal para que o algoritmo do YouTube possa informar as outras pessoas que estudam filosofia online que esse é um canal de qualidade. O que é uma mônada? Uma mônada é uma substância simples, individual e indivisível que forma tudo o que existe no universo. Cada mônada é dotada de uma percepção, não só entes racionais, conscientes, como a gente diz, como seres humanos. Essa cadeira, essa estante, tudo que tem a sua mônada individual tem uma percepção e uma força motriz que determina o modo de ação e de interação dessa mônada no universo com outras mônadas. Então, a metafísica leibniziana é a metafísica de um universo de conexões, é uma teia de entes conectados. E isso vai ter um eco na contemporaneidade, né? Após Nietzsche, após Heidegger, onde a tradição epistemológica da metafísica ocidental, dualista, platônica, cartesiana, racionalista, meio que cai por terra. Ainda assim, Leibniz vai ter um eco em pensadores contemporâneos, como Whitehead e, mais recentemente, Bruno Latour.
que vai pensar os agentes, né, nas suas reflexões sobre o antropoceno. Ele vai pensar agentes humanos e também agentes não humanos que atuam mutuamente com suas percepções. Para que exista uma percepção, não precisa existir consciência. Essa câmera, ela me percebe de uma forma inferior, digamos assim, da forma que eu percebo essa câmera. Porque eu tenho consciência, eu posso articular isso. Né? Assim como a madeira, o livro, a cadeira, tudo. Né? Então, para o Leibniz, tudo tem uma percepção. E tudo está conectado. É uma imagem muito linda que ele forma, né? de um universo que é como uma rede. Existe uma harmonia pré-estabelecida para o universo, pela mônada suprema que é Deus. As mônadas orgânicas, como os seres humanos, são mais complexas que as mônadas inorgânicas. Mas existe uma mônada superior, que é Deus, que é onisciente, onipresente, benevolente. E aí a gente começa a entrar na teodiceia leibniziana, que é a parte mais polêmica, né? Se a parte da monadologia, que eu acabei de expor, é a parte mais complexa, a teodiceia, parodiada por Voltaire em Cândido e muito criticada por outros filósofos, é a parte mais polêmica, porque ele vai tentar dar conta do problema do mal, né? Como Agostinho, como outros filósofos. E ele usa basicamente 4 princípios, sendo o fundamental o princípio da razão suficiente. O que é a razão suficiente? Razão suficiente é o fundamento que possibilita que algo ou um evento ocorra da forma que acontece e não de outra. Então, Leibniz vai dizer que, como Deus é perfeito e benevolente, ele escolheu criar esse mundo e não outro, né? Esse mundo do jeito que ele é e não de outra forma, porque esse é o melhor dos mundos possíveis. Para defender a sua concepção de que esse é o melhor dos mundos possíveis, o melhor dos universos possíveis, ele usa como razão suficiente a sua outra concepção, que ele postula que Deus é perfeito e benevolente. Então, os problemas que decorrem disso são problemas característicos das nossas limitações. Isso é, a gente enxerga mal, mas na verdade esse mal que existe no mundo, o sofrimento que está por toda parte, as doenças, as mortes, os estupros, as tragédias, é na verdade parte de um bem maior, que a gente não é capaz de enxergar. Existe, portanto, essa harmonia pré-estabelecida em que as criaturas, em sua limitação, não conseguem enxergar. Somente Deus. Então, essa é basicamente uma introdução bem resumida da filosofia de Gottfried Leibniz. Um detalhe que eu esqueci de falar, quando eu estava expondo sobre a monadologia, é que toda mônada contém uma representação do universo inteiro em todos os seus estágios temporais, passado, presente e futuro, o que é a parte mais difícil para mim, de lidar com toda essa metafísica leibniziana, que é um arcabouço extremamente complexo, com muitos postulados e, na minha opinião particular, muita pouca prova. Então me diz o que você acha, comente aqui embaixo, e se você quer conhecer agora o outro lado dos empiristas, você precisa assistir a minha introdução a David Hume, que é o mais devastador dos céticos e empiristas modernos. Então clique aqui em cima e assista a minha introdução ao Hume. Se você quiser, também pode assistir as minhas introduções a Descartes e Spinoza, outros célebres pensadores racionalistas. Até o próximo vídeo.